si mesmo. Conhece a ti mesmo. É e tem sido a exortação de todos os tempos. A vida de Cristo foi uma promessa ininterrupta da esperança e possibilidade inteiramente baseada no conhecimento que todos podem descobrir se procurarem dentro de si. Um dos mistérios sem resposta da obra de Deus é o fato de que essa grande descoberta é sempre uma autodescoberta. A verdade que o homem está eternamente a procurar está envolta nele mesmo. Portanto, é inútil procurar muito longe, no deserto da vida ou no coração dos outros homens. Fazer isso não o levará para mais perto do que procura, e sim para mais longe. Pode ser que neste momento, quem, a não ser você, pode saber, enquanto termina esta lição, você esteja mais perto que nunca da porta que conduz à passagem secreta para o conhecimento. Com o domínio desta lição, virá um entendimento mais pleno do princípio referido na lição 1, como Mastermind. Com certeza você agora compreende o motivo para a aliança cooperativa amigável entre duas ou mais pessoas. Essa aliança reforça a mente dos participantes e permite contatar o poder do pensamento com a inteligência infinita. Com esta afirmação, a lição 1 deve assumir novo significado para você. Esta lição familiarizou-o com o princípio motivo para se fazer uso do Mastermind, mostrando as alturas a que essa lei pode transportar todos que a compreenderem e utilizam. Agora você deve estar entendendo por que poucos homens ascenderam a grandes alturas de poder e fortuna, enquanto outros ao redor permaneceram na pobreza e necessidade. Se não entender a causa disso agora, entenderá quando dominar as lições restantes. Não desanime caso não haja o completo entendimento desses princípios na primeira leitura desta lição. Esta é a única lição de todo o curso que não pode ser totalmente assimilada pelo novato em uma só leitura. Ela concederá seus ricos tesouros de conhecimento apenas mediante pensamento, reflexão e meditação. Por isso você é instruído a ler esta lição pelo menos 4 vezes, com um intervalo de 1 semana a cada leitura. Você também é instruído a ler mais uma vez a lição 1, para que possa entender mais precisa e definitivamente a lei do Mastermind e a relação entre ela e os temas tratados nesta lição sobre pensamento preciso. O Mastermind é o princípio que lhe permite tornar-se um pensador preciso. Nada não é uma afirmação simples e significativa? Fracasso. Uma visita ao autor depois da lição. As grandes lições de sucesso que se pode aprender com os reveses. Uma providência onisciente organizou os assuntos da humanidade de forma que toda pessoa que chega à idade da razão deve atravessar a barreira do fracasso de um jeito ou outro. Você vê na figura acima a cruz mais pesada e mais cruel de todas, a pobreza. Centenas de milhares de pessoas que vivem hoje neste mundo precisam lutar sob o peso dessa cruz para desfrutar das 3 necessidades básicas da vida: um lugar para dormir, algo para comer e roupas para vestir. Carregar a cruz da pobreza não é brincadeira. Mas parece significativo que as pessoas mais importantes e mais bem-sucedidas que já viveram acharam necessário carregar essa cruz antes de chegar lá.
O fracasso geralmente é visto como uma maldição, mas pouca gente entende que fracasso é maldição somente quando o aceito como tal. Poucos aprendem a verdade de que o fracasso raramente é permanente. Recapitule suas experiências de uns anos atrás e você verá que os fracassos geralmente revelaram-se bênçãos disfarçadas. O fracasso ensina lições que nunca se aprenderia sem ele. Além disso, ensina em uma linguagem universal. Entre as grandes lições ensinadas pelo fracasso está a humildade. Nenhum homem pode se tornar grande sem se sentir humilde e insignificante quando comparado ao mundo à sua volta, às estrelas acima dele e à harmonia com que a natureza trabalha. Para cada filho de um homem rico que se torna um trabalhador útil e construtivo em favor da humanidade, existem 99 outras pessoas prestando um serviço útil por intermédio da pobreza e da miséria. Isso parece mais do que mera coincidência. A maioria das pessoas que se julga fracassada não é. A maioria das condições que as pessoas enxergam como fracasso não passam de derrotas temporárias. Se você tem pena de si e acha que é um fracassado, pense como seria se tivesse que trocar de lugar com outros que têm motivos reais para reclamar. Em Chicago, vive uma linda jovem. Seus olhos são azul claros. A pele é extremamente alva. Tem uma voz encantadora e doce. É educada e culta. 3 dias depois de se formar em uma das faculdades do leste, descobriu que tinha sangue negro nas veias. O homem de quem estava noiva recusou-se a casar com ela. Os negros não a querem, e os brancos não querem relacionar-se com ela. Pelo resto da vida, ela terá a marca permanente do fracasso. Lembre-se, isso é fracasso permanente. Enquanto este artigo é escrito, chega a notícia de uma menininha que nasceu de uma moça solteira e foi levada a um orfanato para ser criada mecanicamente, sem nunca conhecer a influência do amor de uma mãe. Por toda a vida, essa criança infeliz deverá suportar o impacto do erro de outra pessoa que jamais poderá ser corrigido. Que sorte você tem! Não importa quais os seus fracassos imaginários, por não ser essa criança. Se tem um corpo forte e uma mente sã, você tem muito para ser grato. Milhões de pessoas ao seu redor não têm essas bênçãos. A análise cautelosa de 100 homens e mulheres que o mundo considera grandes mostra que foram obrigados a passar por derrotas e fracassos temporários que você provavelmente nunca conheceu e nem conhecerá. Woodrow Wilson foi para o túmulo cedo demais, vítima de calúnia e decepção cruéis, acreditando que sem dúvida era um fracasso. O tempo, o grande operador de milagres, que corrige todos os erros e transforma fracasso em sucesso, colocará o nome de Woodrow Wilson no alto da página dos realmente grandes. Poucos que hoje vivem têm visão para enxergar que o fracasso de Wilson se tornará por fim uma demanda tão poderosa para a paz universal que a guerra será uma impossibilidade. Lincoln morreu sem saber que seu fracasso deu base sólida para a maior nação da Terra. Cristóvão Colombo morreu prisioneiro acorrentado, sem saber que seu fracasso significou a descoberta da grande nação que Lincoln e Wilson ajudaram a preservar com seus fracassos. Não use a palavra fracasso descuidadamente. Lembre-se, carregar uma cruz pesada temporariamente não é fracasso. Se você tem a semente real do sucesso dentro de si, um pouco de adversidade
e derrota temporária só vão servir para alimentar essa semente, fazer com que cresça e amadureça. Quando a inteligência divina quer que alguém preste algum serviço necessário ao mundo, o afortunado é testado em alguma forma de fracasso. Se você está passando pelo que acredita ser fracasso, tenha paciência, você pode estar passando pela fase de teste. Nenhum executivo capaz selecionaria como assistentes aqueles de quem não testou a confiabilidade, lealdade, perseverança e outras qualidades essenciais. Responsabilidade e tudo que vem com ela no caminho da remuneração sempre gravitam para a pessoa que não aceita a derrota temporária como fracasso permanente. O teste do homem é a luta que ele trava, a fibra que mostra diariamente, a maneira como se mantém de pé e enfrenta os numerosos solavancos e golpes do destino. Um covarde pode sorrir quando não há nada a temer, quando nada impede o seu progresso, mas é preciso ser homem para se levantar e aplaudir quando outros brilham. Não é a vitória final, mas a briga que faz um irmão. O homem que, encurralado na parede, ainda permanece ereto e recebe os golpes do destino de cabeça erguida, sangrando, machucado, pálido, e o homem que no fim vencerá. É o homem que no fim vencerá, pois ele não tem medo de fracassar. São os solavancos que você leva, os abalos que sofre e os choques que sua coragem enfrenta, as horas de tristeza e arrependimento em vão, o prêmio que escapa de suas mãos, que testam seu vigor e provam seu valor. Não são os golpes com que você lida, mas os golpes que recebe neste mundo, que mostram se você tem estofo de verdade. O fracasso muitas vezes coloca a pessoa em uma posição onde um esforço em comum deve ser iminente. Muitos homens espremeram a vitória da derrota, lutando com as costas contra a parede, onde não podia recuar. César, por muito tempo, desejou conquistar a Inglaterra. Conduziu silenciosamente seus navios carregados de soldados para a ilha britânica, descarregou as tropas e suprimentos, e em seguida deu ordem para queimarem todos os navios. Conclamando seus soldados, ele disse: agora é vencer ou perecer. Não temos escolha. Eles venceram. Os homens geralmente vencem quando se decidem a fazê-lo. Queime as pontes atrás de você e observe o quanto trabalha bem, quando sabe que não pode recuar. Um condutor de bonde tirou uma licença no trabalho enquanto tentava uma posição em uma grande empresa mercantil. Se não conseguir garantir minha nova posição, comentou como um amigo, sempre posso voltar para o antigo emprego. No final do mês ele estava de volta, completamente curado de toda a ambição de fazer qualquer coisa a não ser trabalhar no bonde. Caso tivesse se demitido em vez de pedir uma licença, talvez pudesse ter se dado bem no novo trabalho. O movimento do Clube dos 13, que está se espalhando por todo o país, nasceu como resultado de uma decepção chocante, experimentada por seu fundador. O choque foi suficiente para abrir sua mente para uma visão mais ampla e abrangente das necessidades da época, e esta descoberta levou à criação de uma das mais destacadas influências dessa geração. As leis do sucesso que embasam este curso são fruto de 20 anos de dificuldades, pobreza e fracasso, raramente enfrentados por uma pessoa em toda a vida. Com certeza, aqueles de vocês que seguiram essa série de lições desde o início devem ter lido
entre as linhas e por trás delas, uma história de luta que significou autodisciplina e autodescoberta, que jamais seriam conhecidas sem essa dificuldade. Estude a estrada da vida na figura no início desse trecho e observe que todos que viajam por ela carregam uma cruz. Lembre-se, enquanto faz o inventário de seus fardos, que os presentes mais ricos da natureza vão para aqueles que encaram o fracasso sem vacilar ou se lamentar. Os caminhos da natureza não são fáceis de entender. Se fossem, ninguém poderia ser testado para grandes responsabilidades por meio do fracasso. Quando a natureza quer fazer um homem e sacudir um homem e acordar um homem, quando a natureza quer fazer um homem para os feitos do futuro, quando ela tenta com toda a habilidade e anseia com toda a alma criá-lo grande e inteiro, com que destreza o prepara, como o incita e nunca o poupa, como o estimula e aflige, e na pobreza o gera, com que frequência decepciona, com que frequência seleciona, com que sabedoria o ocultará, sem ligar para o que aconteça com ele, embora o gênio dele soluce com o desprezo e seu orgulho não possa esquecer. Ordena-lhe a lutar mais ainda. Deixa-o solitário, para que apenas as mensagens elevadas de Deus o alcancem, para que ela possa com certeza ensiná-lo o que a hierarquia planejou. Embora ele não possa entender, dá-lhe paixão para dominar. Com que falta de remorso ela o incita, com que formidável ardor o agita, quando o prefere pungentemente. Ó a crise, ó grito, que deve chamar o líder. Quando as pessoas precisam de salvação, elas vêm para liderar a nação. Então a natureza mostra seu plano, quando o mundo encontra um homem. Não existe fracasso. O que parece fracasso geralmente não passa de derrota temporária. Tenha certeza de não aceitá-lo como permanente.